Bom, nós estamos aqui com mais um convidado dos nossos bate-papos e as nossas entrevistas nos canais de comunicação da SBEM Nacional. E hoje o nosso convidado é o Dr. Marcelo Bertolucci, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da SBEM. A gente até já adianta que, além dessa entrevista, o Dr. Marcelo ainda vai estar conosco mais adiante numa live sobre a campanha do colesterol, mas o assunto hoje é outro. O assunto é sobre um trabalho científico, né? O doutor Marcelo é autor de diversos trabalhos científicos, publicações, consensos, e ele tem uma boa notícia para passar para a gente, que foi uma citação de um trabalho brasileiro em uma das grandes revistas científicas internacionais. Antes de mais nada, obrigada, doutor Marcelo, aqui por participar aqui do nosso espaço, né? Já a primeira semana que vem temos mais, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque a gente tem um público variado de especialistas e do público em geral, sobre a importância dessa citação do trabalho de vocês, a revista científica da SBEM. Então, obrigado pelo convite. Foi uma grata surpresa ver que a nossa publicação foi recentemente citada no The Lancet, que é uma das revistas mais importantes de medicina que nós temos, né, juntamente com o New England e a Nature, né, ela tem um impacto de 49, é uma coisa muito importante do ponto de vista de projeção ao mundo inteiro, e uma revista que citou nossos arquivos, né, os Archives Endocrinology, que é uma publicação nacional nossa, e nosso assunto foi uma meta-análise, um estudo feito através de um agrupamento de estudos que a gente faz, né? Trabalhar o efeito de um determinado fator de risco ou uma medicação, no caso foi um fator de risco, o diabetes, na síndrome do Covid-19. Então, esse trabalho a gente começou bem no início de março, logo que começou a pandemia, a gente já começou a pensar em algumas coisas estranhas acontecendo, um número de pacientes com diabetes acontecendo, né, com maior gravidade, e os trabalhos chineses mostrando assim, um aumento da incidência de diabetes nos pacientes mais graves também. Então, a gente resolveu juntar esses trabalhos, os séries de casos. Na verdade, foram 7 estudos chineses, na época não tinha nenhum estudo fora da China ainda, foram em torno de 1.540 pacientes, se não me engano, por aí, que a gente juntou, e a gente comparou os pacientes com diabetes e sem diabetes, e vendo aqueles pacientes que evoluíam mal, né, que evoluíam para óbito ou para doença respiratória mais grave, e daqueles que se curavam mais facilmente, aqueles que não iam para a CTI, isso dentro dos trabalhos chineses. E analisando isso tudo, a gente viu que existe um risco bem alto para o diabetes, progredir para uma doença mais grave, em torno de 3,5, ou seja, 3 vezes e meia mais, a chance do diabetes desenvolver uma pessoa sem diabetes é 3,5 vezes maior do que uma pessoa sem diabetes. Então, isso é importante porque chama atenção para a necessidade de a gente tratar mais intensivamente o diabetes, uma tentativa de reduzir esse risco. E a citação do Lancet foi exatamente nesse contexto, porque eles fizeram um trabalho sugerindo vários tratamentos específicos para diabetes em pacientes com Covid-19, e dentro dessa avaliação, eles justificam o trabalho deles, colocando que a nossa meta-análise é uma citação importante para justificar que o risco é maior e que a necessidade de ser tratado é importante, né, e que deve ser tratado também a glicemia, não só o Covid em si, né? Então, procurar controlar bem o diabetes. E, em geral, é isso, né? Nós ficamos muito felizes de ter sido citados, eles citam como sendo uma das primeiras meta-análises no assunto, então, para nós é sempre importante. O senhor usou uma expressão que, às vezes, para o público não é tão comum, que são as meta-análises, né? Que são vários estudos reunidos. Você pode explicar um pouquinho como é que é feita essa metodologia para vocês chegarem a uma análise, um resultado de uma análise como essa? Então, a ciência tem vários níveis de pesquisa, né? A gente tem os estudos que são feitos, os ensaios clínicos, né? São aqueles estudos que a gente testa uma droga, compara com um grupo controle ao longo do tempo e vê se houve uma redução
de um desfecho que talvez seja a morte, ou seja evolução por uma doença, uma complicação ou qualquer outra coisa. E esse seria um ensaio clínico randomizado, onde as pessoas são agrupadas em um grupo que vai receber a medicação, outra que não vai receber. Então, isso é sorteado, é um estudo que é cego, né? As pessoas não sabem se vão receber ou não. A meta-análise, na verdade, ela pega vários desses estudos e tenta ver se o somatório, a média desses efeitos dos diversos estudos, que muitas vezes têm um efeito pequeno, quando a gente junta numa meta-análise, esse efeito é potencializado. Isso vale para a medicação, isso também vale para fator de risco. No caso do diabetes, o que a gente viu é que tinham várias séries de casos, né? E nessas séries eles colocavam aqueles mais graves, os menos graves, e quantos diabéticos tinham em cada situação, a gente comparando os riscos e fazendo uma análise desses riscos de cada um desses estudos, a gente organiza isso num plot, né, que é um forest plot, tipo um gráfico, né, onde tem as médias e tem os intervalos de confiança, e a gente aí calcula um efeito médio de todos os estudos juntos, o que dá mais poder para o estudo para identificar situações ou efeitos, muitas vezes, que não são detectados num estudo isoladamente. Então, a meta-análise ela é uma ferramenta que a gente tem para poder ampliar o nosso poder de decisão ou de conclusão sobre algum efeito ou algum fenômeno, né, dentro usando pequenos estudos ou uma série de estudos onde o efeito não tinha sido bem claro. Então, é isso, é uma forma de a gente cientificamente demonstrar um efeito. Na verdade, se aumentasse o tamanho desses estudos, talvez identificasse num só estudo, mas isso muitas vezes não é possível. O senhor comentou que essa meta-análise foi feita em março, ainda quando estavam começando as novas pesquisas, não tinha muita coisa nem aqui no Brasil. Você acredita que esses resultados eles continuam na mesma proporção? Vocês já têm como avaliar se seria necessário, por exemplo, uma nova meta-análise com novos materiais mais recentes? Certamente, a gente já está fazendo isso, né? A gente já, no outro grupo que a gente montou, a gente revisou toda a literatura, isso 2 meses depois de já ter publicado essa, né? Isso foi em abril. Em junho a gente fez uma nova avaliação, agora mais de 20 mil pacientes incluídos, né? Antes a gente tinha 1.500, agora temos mais de 20 mil. E agora nós temos mais países, né, envolvidos, tem estudos italianos, franceses que estão envolvidos, até americanos. Então a gente está avaliando não só diabetes, mas também hipertensão, doença cardiovascular, né, e a gente já também submeteu a publicação. E, na verdade, com relação ao diabetes, realmente confirmou, né, que o risco para a doença severa ele é dessa magnitude, em torno de 3 vezes, né? E isso também se estende para a hipertensão, mas é ainda mais importante para os pacientes com doença cardiovascular. A gente viu que para esse tipo de paciente o risco vai 5 vezes, né? Uma coisa bem mais importante. E a gente sabe que é importante tratar o diabetes e a hipertensão, mas a gente agora começa a ficar também ainda mais preocupado com os pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida. Esses talvez tenham o risco maior aí, né? Em função desses resultados que vocês têm feito, analisado, tanto a meta-análise anterior quanto os estudos que vocês estão fazendo agora, vai dar algum alerta, alguma orientação para a forma de tratamento, para os médicos na condução de tratamento, exatamente por causa do diabetes ser um fator grande de risco? Tem alguma sugestão, orientação que você possa dar? Bom, as meta-análises, elas são evidências chamadas tipo A, tá? Elas podem ser de 2 tipos, basicamente. Elas podem ser, basicamente, estudos observacionais ou de ensaios clínicos. Quando elas são de ensaios clínicos, elas são a primeira linha de evidência que a gente tem na literatura para recomendar tratamentos, de mudar diretrizes, tá? Essas meta-análises, elas precisam ter um baixo nível de heterogeneidade, ou seja, os resultados eles não podem ser muito conflitantes entre si dentro da meta-análise.
Quando a gente tem uma meta-análise com baixa heterogeneidade e feita basicamente por ensaios clínicos, elas são top da evidência, porque ela junta os ensaios clínicos, que são a melhor evidência, né, de uma forma que você tem você potencializa esse resultado e você tem muito mais convicção do senso de verdade daquele estudo. Então, basicamente, na nossa diretriz, a Luso Brasileira, que a SBEM participou, junto com a SBD, e Portugal também, a gente definiu que o nível de evidência 1A é aquele que existe uma recomendação, o grau de recomendação 1, mas o nível A é quando tem ou uma meta-análise de ensaios clínicos com baixa heterogeneidade, ou quando tem mais de um ensaio clínico randomizado para reforçar essa evidência, né? Então, esse seria o nível mais alto de evidência que a gente tem. Existem outros níveis, as meta-análises elas podem não ser tão boas assim, né, para uma conclusão, quando elas forem feitas a partir de estudos observacionais, ou quando elas forem mistas, misto observacional, misto ensaio clínico, porque aí você tem uma perda da capacidade de conclusão sobre o mecanismo de causa e efeito, né? Que a gente, no estudo observacional, a gente não tem como inferir causa e efeito de um determinado medicamento, né? Então, perde um pouco da qualidade. Então, em termos de níveis de evidência, certamente a meta-análise de ensaios clínicos é o que se tem de melhor por aí. Realmente o diabetes é um fator de risco e as pessoas têm que ter atenção redobrada, tanto o paciente como os médicos, certo? Para várias coisas, né? Especialmente para doença cardiovascular, né? Onde o risco aumenta praticamente 2 vezes, né? Isso é um risco que aumenta com a idade, é um risco que aumenta com o somatório de fatores de risco que o diabetes acarreta, por exemplo, hipertensão e dislipidemia. Então, esse somatório de fatores torna a aterosclerose um processo acelerado, né? E o número de eventos cardiovasculares, além de maior, também ocorre mais precocemente nos pacientes com diabetes. Então, certamente, diabetes é uma situação clínica onde existe uma predominância de vários fatores de risco. E agora, mais ainda, agora com o Covid também, né? A gente fica sabendo que tem mais um fator de risco aí para aumentar a morbidade desses pacientes. Então, cada vez mais a gente sabe que é importante, né, controlar a glicemia, controlar os fatores de risco associados e tentar manter esses pacientes mais próximos dentro da normalidade possível. Então, Marcelo, muito obrigada aqui pela nossa conversa, aqui pela entrevista, e a gente continua aqui nos nossos canais de comunicação da SBEM, no site e nas redes sociais da sociedade. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, é uma honra poder falar aqui.